Nós hoje vamos falar sobre sistemas geodésicos, né, de referência. E nessa mesma aula eu já tenho preparado aí essa parte de projeções cartográficas. Eu não acredito que, eu não sei se vocês já viram, mas eu acredito que seja bastante importante, principalmente por conta dessa parte de cartografia básica, beleza? Então vamos lá, algumas particularidades, generalidades, né? Principalmente essa ideia, né, que a gente tem por conta da Terra ser esférica, né? A gente já na parte básica da cartografia a gente já tem a informação que a Terra é um geóide, né? Que é capturar é o que se captura do campo gravitacional da Terra, né? E aí a gente se pergunta como que a gente consegue transformar algo que é esférico em plano, né? Então, e diante a esse formato esférico, que na verdade a Terra é uma rocha, né? Ela tem um formato esférico por conta do seu modelo matemático. E como é que é possível localizar qualquer ponto no planeta, né? Nós temos a informação que existe um sistema, né, de coordenadas e existe um sistema de posicionamento global, que no caso é o GPS, onde é possível nós obtermos coordenadas em qualquer ponto de qualquer localidade, né, da superfície terrestre, né? Mas aí, pessoal, o que a gente tem que se atentar é uma superfície esférica de referência, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico que eu dou até para os meus alunos é que quando não existia nenhum software, né, não existia nenhum, os GPS eram muito caros. Quando nós íamos construir um mapa, a gente construía esse mapa, um pequeno mapa para indicar uma origem, um destino. Por exemplo, você tem o seu colega, você faz um mapa para poder facilitar a ida dele até a sua residência, né? Ou vai ter uma festa na sua casa, né? Então, através desse mapa que você faz lá com papel e caneta, como a gente fazia antigamente, você coloca referências, né? Uma árvore, uma ponte, um prédio na área urbana, né? Uma árvore, por exemplo, seja na área urbana ou na área rural, e essas tornam-se referências que irão facilitar a chegada do seu colega até a sua residência, né? Então, tudo isso são cálculos. Então, através dessas referências que nós possuímos, e aí essa analogia é válida pelo nosso sistema geodésico brasileiro, né? É nele que a gente consegue inserir as nossas coordenadas para entrar dentro de um sistema para padronizar, né? A partir de todas essas conversões, para se ter um sistema padronizado de coordenadas, seja um TM ou coordenadas geográficas. Tá? Então, a partir disso, né, de forma bem introdutória, né, não se tem aí uma definição matemática 100% da Terra, né? Na verdade, nós temos aí representações, que no caso é o geóide, que é aquilo que é capturado do campo gravitacional, né? Então, é a forma, né, que é capturada do campo gravitacional geóide, né? Então, a superfície topográfica, né, na verdade, é uma superfície aquela onde a gente desenvolve a topografia. Então, por exemplo, na superfície topográfica que se a gente está com teodolito, uma estação total, ou qualquer que seja o equipamento topográfico, a gente consegue calcular e obter todas as medidas que estão ali no terreno, independente se haja uma depressão, né, ou uma elevação, você está medindo a Terra de forma real, né? Então, a superfície topográfica considera aí os vales, as montanhas, né? Então, aonde a gente é o mundo real mesmo, onde a gente consegue obter de forma mais precisa, né? E isso vai também de acordo com os equipamentos que estão sendo utilizados. E o elipsoide
de revolução, aí sim, aí é um modelo matemático. Então, assim, como nós não temos nada real ainda, o mais próximo possível da superfície terrestre, ainda não conseguimos chegar a um cálculo que seja 100% real, nós temos modelos matemáticos que se aproximam da superfície terrestre. Então, nós temos diversos matemáticos aí que desenvolveram superfícies matemáticas que são adotadas para nós realizarmos os cálculos, cálculos de distância, cálculos de área, né? E através desses elipsoides de revolução, que serão nossos dados de referência, é que é possível você obter uma distância entre um ponto e outro através de um programa, seja um Google Earth, ou seja um ArcGIS ou um QGIS, e fazer os cálculos de área que são importantíssimos aí dentro seja da área da agrimensura, seja da área agrícola, seja da área ambiental, qualquer que seja a área onde você tem que obter esse tipo de informação. Né? Então, esse é o formato de um geóide. Né? Então, você vê que é uma figura 3D, né? Isso aí foi capturado e tem essa figura representando aí o geóide. Né? Então, uma outra informação interessante é aqui, né, que você pode perceber que, que o geóide aqui, a linha preta, né, mais escura, ela é o formato que captura que é capturado do campo gravitacional, e você vê que pega o formato, né, mais ou menos da superfície terrestre, né? E aí você comparando com o elipsoide, que é um modelo matemático, ele já é mais simétrico, né, com a forma elipsoidal, mas não é ainda representando aí o geóide, aquilo que é capturado do campo gravitacional da Terra, né? E nem, se não é próximo do geóide, muito menos é também no caso da superfície topográfica. Tá? Então, o elipsoide, mas graças a esses matemáticos, esses elipsoides, é que nós conseguimos aí ter, né? Fazer os cálculos, obter uma coordenada via GPS, né? E aí é o que a gente precisa entender a respeito desses elipsoides, tá? Aí uma outra representação, né, bem interessante, ó, isso aqui é a superfície topográfica, o mundo real. Você vê que tem o topo, né? Então a linha marrom é o geóide, que é o que é capturado do campo gravitacional, e o elipsoide, que é o modelo matemático, né? E aí você observem esses pontos aqui que coincidem, né? Esses pontos que coincidem aqui que a gente vai falar mais para frente, que são os nossos datums de referência. São pontos onde os três modelos coincidem e servem como referência para o nosso posicionamento geográfico, tá? Né? Então, nesse elipsoide, né, nós temos aí um semi-eixo maior, que é a extensão por conta da longitude. Então, essa extensão aqui é maior, né? Onde a gente tem essa na horizontal, seguindo o eixo equatorial, e temos um eixo menor que segue o meridiano, né? Esse semi-eixo menor. Tá? Então, os elipsoides de referência que nós temos, eles são baseados nessas medidas de semi-eixo menor e semi-eixo maior e do seu achatamento. Né? Isso de acordo com os cálculos que foram melhorando a sua precisão, de acordo com a tecnologia, né? E a quantidade de informações coletadas junto da superfície terrestre foi melhorando a cada dia que passa com relação, né? E também a adoção do centro de massa da Terra. Né? Então, nós temos alguns sistemas de referência diferenciados, porque uns que são aqueles os que são os iniciais, né? Que tem um outro termo aí que vai falar mais na frente, que são aqueles iniciais que não tem como leva em consideração o centro de massa da Terra. E os mais modernos, que são, como é o exemplo, né, dos geodésicos aí, eles já usam o centro de massa da Terra. Né? Então, em torno do semi-eixo menor
né, maior coincidente com o eixo equatorial, que é esse eixo aqui, né, com relação à linha do Equador. Né? Mais uma representação aí do nosso geoide. Ó, mais algumas figuras, que é bem interessante, né? Esse é o formato aí capturado. Então, o datum. Então, se eu tenho aí três sistemas, três referências, elipsóide de referência, superfície topográfica e o geóide. Nós temos, aí eu marquei aquele pontinho lá de vermelho, que lá são os pontos que coincidem. E eles se transformam em quê? Em datums. Né? Então, nós temos dados que estão dentro de um sistema de referência global, né? Como é o exemplo do próprio WGS, né? Que é um sistema de referência global. Então, nós utilizamos o WGS, né? Quando a gente precisa de uma referência a nível global. E temos local, que no caso aqui no nosso local, o nosso dado de referência utilizado hoje, nesse caso, hoje é o SIGAS 2000, que substituiu o SAD 69. Né? Então, os dados geodésicos, né, ficam definidos, né, em relação à superfície da Terra, aquilo como eu coloquei. Né? E, e, e o datum local, então, resumindo, né, como eu já resumi, mas tem esse texto aqui, eu não gosto de estar lendo, mas resumindo, né, datum global é uma referência que tem em consideração, então outra informação importante, tem como referência o centro de massa da Terra, então isso aí torna ele mais preciso, então é x, y, z, não é apenas plano, tem mais um dado que é o centro de massa da Terra, né? E o datum local, que no caso é uma referência adotada por um país, um continente, né? E devido à adaptação do geóide. Né? Nesses exemplos aqui, o datum global como exemplo, temos nosso próprio WGS 84, e no caso do datum local, nós temos aí o SIGAS 2000. Beleza? Então, como a gente já falou dos semi-eixos, né? Então, é através dessas superfícies de referências, como eu já havia comentado, é que é possível se calcular as distâncias, as direções, fazer as direções por conta dos azimuts, né, que são informações importantes, né? E aí a gente deve escolher isso de acordo com a localização da região. No nosso caso aqui, o que mais se adapta é o Círculo 2000, né? E diferente de outras partes do país, que às vezes pode adotar aí um córrego alegre, né? Para se tornar mais preciso esse posicionamento, né? Então, o elipsoide de referência ele tem ele é adotado, assim como eu já comentei, por um semi-eixo maior, um semi-eixo menor e essa função aí de achatamento, né? Que são cálculos que foram obtidos, né? Cada elipsoide de revolução possui medidas diferenciadas aí. Tá? Nós não vamos fazer esses cálculos, isso é só informação aí para vocês saberem, né, mais ou menos como é que é a obtenção desses elipsóides de referência. Né? Então aí, ó, nós temos o geóide, que é a representação aí, no caso da linha verde, da representação da figura verde, né, que é o que é captado do campo gravitacional. Aí, ó, o elipsoide 1, ele já tem um semi-eixo menor e um semi-eixo maior diferente do elipsoide 2. E também o achatamento é diferenciado. É isso aí. Né? Então, eles diferenciam. Né? E como é que isso vai mudando? De acordo com que vai aumentando a quantidade de posicionamentos dentro do sistema de cada país, no caso o Brasil tem o seu sistema geodésico brasileiro, isso vai aprimorando tanto num contexto local, como é o caso do Brasil, como no contexto global. Tá? Então, então aí, ó, tem aí a questão dos semi-eixos. Tá? No caso do datum horizontal, né, é a referência que nós temos para o posicionamento horizontal. Né? Então,
contém a forma e o tamanho de um elipsoide. Então, essa posição pode ser tanto topocêntrica, né, que serve para a amarração do elipsoide, como geocêntrica amarrada ao centro da Terra. Então, aquela informação que eu falei. Topocêntrica serve para na parte da superfície terrestre, x e y. E no caso da geocêntrica, é quando a gente fala em x, y, z. Né? Então, no caso de um dado que tem esse elipsoide geocêntrico, é o próprio WGS 84, que tem aí tanto o ΔX, o ΔY, como o ΔZ. Tá? O Z considerando o centro de massa da Terra. Tá? Então, tá aí essas variações aí de Y, né? As variações de Y e a variação de Z aqui, ó, acrescentando no caso aí do GS 84. Tá? Então, isso aqui é uma representação bem legal, uma ilustração bem legal aí. Nos Estados Unidos, nós temos sistemas de elipsóides de referência, que são sistemas de referência, são dados de referência também, que no caso, que evoluíram com o tempo. No caso aí do próprio NAD 27, o 27 é mais ou menos a época que ele foi inserido, que ele foi criado. O NAD 83, que é 1983, e o WGS 84, que foi uma melhoria do NAD 83. Então, ó, vamos lá. Você vê aqui, ó, tem um posicionamento que serve como referência ao centro de massa da Terra. E aí, nós temos aí o NAD 27. Aí vocês veem, ó, que ele tem semieixo maior, semieixo menor, né? Semieixo maior, semieixo menor, e tem o seu achatamento, que são bem diferenciados dos outros. E ele não tem Z levando em consideração o centro de massa da Terra. E aí, beleza, vamos evoluindo. E aí agora nós temos o NAD 83, né? NAD 83. E aí, ó, ele também já fica mais próximo aí, né? Você vê que evoluiu bastante, né? Também se passaram aí 56 anos depois, aproximadamente. Você vê que ele já está mais, né? Já está mais próximo aí do centro de massa da Terra, da referência que nós temos do centro de massa da Terra, né? E aí o que é o WGS 84, que aí, ó, ele bate certinho com o centro de massa da Terra. Tá vendo? A setinha preta aqui, que faz de usar o WGS 84, ele está bem certinho ao centro de massa da Terra. Né? Então, né, aí, ó, aproximadamente 236 metros, que é a diferença que nós temos de um para o outro. Ou seja, 236 metros que nós temos do WGS 84 para o NAD 27. Né? Então você vê que tem diferença em relação ao centro de massa da Terra. Tá? Já em relação ao WGS 84 para o NAD 83, aproximadamente 2 metros. Tá? Então, isso é bem interessante a partir dessas ilustrações. Tá? Então, isso aqui já falamos, né? Então, nós temos aí a superfície topográfica, essa figura bem clássica aí da internet. Superfície desculpa, superfície topográfica que considera os vales, montanhas e depressões, né? Você vê que aqui é o mundo real. O elipsoide já é uma referência matemática onde é possível se realizar os cálculos, obter os posicionamentos através do sistema GPS, obter direções, fazer cálculos de distâncias e de área que são muito importantes para nós engenheiros agrimensores. E o geóide, que no caso aí é o que é capturado, né, do campo gravitacional da Terra. Nota-se aqui, ó, uma referência, tá vendo? Onde eles se cruzam aqui, são referências considerando aí como se fosse uma intersecção entre as três referências que nós possuímos. Né? Já o dato vertical, né, que aí é relacionado às altitudes ortométricas e geométricas. Então, a altitude ortométrica são aquelas a nível médio do mar, por exemplo, a geoidal, né?
A geoidal são aquelas altitudes a nível médio do mar, 325 metros ao nível do mar, né? Aquelas informações que nós temos, né? E a elipsoidal são aquelas calculadas, né, de forma geométrica, né? Que no caso aí nós vamos ter um exemplo mais na frente onde de acordo com o datum pode mudar essa altitude geométrica, tá? Então, a elipsoidal, então, só para a ortométrica geoidal é aquela que se referencia através do geoide. E a elipsoidal é aquela que utiliza o elipsoide de referência, tá? Então, se você altera o elipsoide de referência, vai alterar essa altitude geométrica. Né? Então, ó, superfície da Terra. Então, nós temos aí o nível do médio do mar. Acho que isso aqui é bem interessante. Vamos ver se a gente consegue, né? Aqui, ó, no caso, ó, né, da superfície da Terra em relação ao geoide, né? Então nós temos as altitudes ortométricas, né? Então a superfície da Terra e o geoide de acordo com o nível médio do mar. É a referência que nós temos aí. Então aqui fica mais fácil. Ó. Então, no caso da altitude elipsoidal, que fica mais fácil. Então, se nós temos o mundo real, né, com o elipsoide, né? Então, a gente tem uma altitude elipsoidal. Então, por exemplo, estamos criando um projeto onde nós adotamos Sirgas 2000 e aí a gente obteve um modelo de elevação. A altitude, de acordo com esse modelo, com esse sistema de referência que a gente adotou, que é o Sirgas 2000, nós vamos ter essa altitude elipsoidal. Agora, já a altitude ortométrica, aí vai ser entre o geoide, a referência que nós temos do geoide, né, com o mundo real, né, que aí vai ser diferente essa altura aí, tá? E a diferença entre o elipsoide e o geoide, que nós chamamos aí de onda geoidal. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver se consigo mostrar aqui também as diferenças entre alturas de nivelamento e altura ortométrica. A superfície de referência é o geoide. Então aqui, ó, mesma coisa, né? Diferença de nível do local, no caso do ΔH, né? Então, e a altitude ortométrica relativa, né, que é essa variação aqui, né? Então, a altitude ortométrica em relação à superfície de referência, que é o geoide, tá? Só para a gente ter uma ilustração disso daí. Aqui também não vou. Então, mais uma representação aqui, né? Nós temos a altitude ortométrica, que é o H, então é com relação ao geoide. A altitude geométrica, que é o H minúsculo, representado por essa linha magenta, né? Que é a altitude elipsoidal, né? E o H, né? E o N, que é a ondulação geoidal, que é entre o geoide e o elipsoide, né? Então, é só para a gente ter uma noção aí em relação à superfície topográfica. Beleza? Então, seguindo, né? Então, falando um pouquinho das coordenadas, né? Por conta até devido a essas diferentes sistemas de referência, né? Então, nós temos aí, a partir de um ponto que você estabelece um datum, né? Você vai ter uma coordenada, e elas são diferentes, né? Vou estar compartilhando com vocês
um videozinho de um professor da universidade que é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né? Porque a ferramenta que vocês vão fazer o exercício, né, é da é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi desenvolvido por eles, que é uma calculadora de conversão de coordenadas, onde vocês vão aprender a utilizar e vão fazer um exercício. E lá vocês vão ver que de acordo com o datum que você seleciona, Córrego Alegre, Astro Chuar, Sigas 2000, WGS 84, SAD 69, as coordenadas se alteram, né? Então, isso aí nós vamos ver dentro da prática. Tá? Então, nós temos dentro do sistema UTM, que quer dizer Universal Transversa de Mercato, né? Que na verdade o que faz? Né? Então, você tem uma superfície esférica, né? Então essa figura aqui é representada, né, por uma superfície curvada, né? E aí você vê que quando a gente é como se pegasse uma bola e cortasse em partes, como se cortasse em gomos de uma laranja, e aí você vê que fica com esse formato todo que seria difícil a gente localizar algum ponto nessa superfície com esse formato. E aí são adotadas projeções para poder diminuir, né, otimizar, minimizar, né, essas distorções por conta de você pegar algo que é esférico e transformar em um plano, como é demonstrado pelo mapa abaixo. Né? Então, isso é feito através, né, de adotar um sistema de projeção. Né? Então, aqui, a partir dessas coordenadas, né, então, nós temos aí, né, as referências, né? Então, por exemplo, as coordenadas geodésicas, né, elas utilizam das atitudes geométricas, né, então elas levam em consideração a superfície real com o geóide. Então, podem perceber que elas são mais precisas. Né? As coordenadas geográficas, elas utilizam as altitudes ortométricas, então elas usam o modelo matemático e a superfície topográfica. E as coordenadas cartesianas aí, ó, que tem como origem o centro do elipsoide, também usa, né, o Z, que no caso é o eixo da Terra, né, além do posicionamento x e y, do ΔX e do ΔY. Tá? Então aqui, ó, essa figura ela mostra aí a diferença em relação ao centro de massa da Terra. Né? Então você pode ver que a que está de magenta, que é a latitude geodésica, que usa o centro de massa da Terra, ela está mais próxima aqui, né? E a latitude geográfica, ela está um pouco mais distante, né? Tem uma angulação aí diferente em relação à latitude geodésica. Interessante aqui. Então, ó, os datums mais usados aí, com base em sistemas de coordenadas. Né? Então, nós temos, igual o exemplo que eu falei para vocês, o WGS 84, né? O norte-americano, né? Eles usam o NAD 66, né? No caso aqui, ó, essa informação aqui ela está ultrapassada, né? Tá aqui, ó, o dato sul-americano que seria o SAD 69, mas hoje nós estamos usando o SIGA 2000. Aqui no sul da África é o elipsoide de Clark, né? Aqui nessa parte do sudoeste, né? Do sudeste da Ásia, né? Nós estamos usando aí um elipsoide de Bessel e na maior parte da Ásia aí e pegando parte da Europa, usando um WGS 72
e um dado europeu aqui internacional pegando o restante da Europa, tá? Então, uma parte do sudeste da Ásia aqui, né? Tá? Então, só para a gente ter noção, isso aqui, alguns já mudaram, como é o próprio caso aí do SAD 69. Né? Então, o WGS 84 usam como referência o centro de massa da Terra e é um dado usado como referência para o Navista GPS. Então, aqui, ó, foi o motivo da gente adotar o SIRGAS, porque o SIRGAS ele é bem próximo, ele bate, diferença muito pequena do SIRGAS para o WGS 84, né, em relação à diferença em milimétrica aí, e o fato de o GPS ser o mesmo sistema que é utilizado no sistema GPS, né, que é o Navista, então a gente é, resolveu o problema com relação ao GPS, ou seja, antes a gente adotava o SAD69 dentro de um sistema Navista, né, que utiliza o WGS84. Né? E aí, o que isso gerava? Geravam produtos diferentes, né? Com distâncias, né, acentuadas entre um sistema e outro. Então, por exemplo, se a gente for comparar a distância entre os SIRGAS e o SAD69, né, se a gente construir um vetor de linha, né, e comparar os SIRGAS com o SAD69, a gente vai ver uma diferença aí de aproximadamente 60 metros. Né? Então, isso aí resolveu esse problema, porque agora nós estamos adaptados ao sistema Navista, que é o sistema GPS, adotando o SIGAS 2000. Então, quando a gente vai usar um GPS agora, a gente não adota mais o SAD 69, a gente adota o WGS 84. Né? Vocês podem perceber que nos GPS, os mais antigos eu tenho certeza, não sei se os mais novos, os geodésicos você até consegue adotar siglas, né? Mas o sistema de referência não tem siglas no sistema de referência no sistema GPS. Ele tem lá WGS e tem SAD69. Então, o sistema que você deve adotar agora é o WGS no sistema, no GPS, né? Que no caso utiliza o Navista GPS. Tá? Então, recapitulando, agora no GPS, na prática, você não configura mais como SAD69. Você vai configurar ele como WGS 84. Então, ó, o SAD 69 é totalmente diferente, né? Com relação ao semeixo maior, semeixo menor. Né? Então, ó, um ponto pode ter diferentes coordenadas de acordo com o dado adotado. Né? Então, a coordenada que está aqui, ó, no meu escritório agora, se eu adotar siglas 2000, ela vai ser uma. Se eu mudar para SAD 69, ele vai mudar a coordenada. E no caso de eu mudar para o SAD 69, vai dar uma diferença entre x e y, entre o x e os y de aproximadamente 60 metros. Tá? Então, isso é muito importante a gente se atentar a isso, por conta dessas diferenças de modelo matemático. Tá? Então, esse aí é uma informação, né, alguns elipsóides existentes, né? Então, ó, coisas bem antigas, né? 1830, Bessel, né? Que usa ali na parte do Japão ali, 1841, Clark, né? Os mais famosos aqui, ó, SAD 69. Olha a evolução do WGS, ó, WGS 60, 66, 72, 84, que é utilizado atualmente, né? E as suas medidas, né? Semi-eixo maior, em relação às medidas em metros do semi-eixo maior e os achatamentos, né? Em relação a diferença em relação ao achatamento. E aqui, ó, o posicionamento deles em relação ao deslocamento, né? Então, você vê aqui, ó, que o que está mais próximo do centro de massa da Terra aqui é o WGS 84. Aí vem o NAD 27, né? Por aí vai. Só para a gente ter umas diferenças. E aqui, ó, você vê o tanto que está distante, né? Que o raio aqui é de 500 metros, né? 500 metros aqui de raio, né? E olha os que estão dentro aqui, ó, né? No caso desse ARC 1950,
né? Esse Punkoyo aqui de 1942, o Índia e o Tóquio aí, não tem nenhum nessa faixa de 1000 metros de raio. Tá? Então, os sistemas geodésicos de referência, né, são sistemas de coordenadas associados a algumas características terrestres. As referências em relação à superfície terrestre. Né? Então, nós vamos falar um pouco mais aí sobre esses sistemas geodésicos de referência. Né? Então, primeiramente, eles são divididos em dois métodos, né? Tanto quanto ao método como a orientação. É aquilo que eu estava falando. Existem os clássicos e existem os modernos. Né? Os clássicos, ele usa a horizontal e o outro na vertical. As referências são baseadas em um modelo vertical e horizontal, x e y. Né? Então, num campo, num componente planimétrico, latitude e longitude. Tá? Né? Então, nesse caso dos sistemas clássicos, que é o que eu já mostrei para vocês, o centro de massa não coincide com o centro do elipsóide. É aqueles desenhos que eu mostrei lá para vocês. Né? O centro de massa da Terra não coincide com o elipsóide de referência. A figura fica deslocada. Né? Então, é aí que foi melhorando com o tempo. Né? Você viu que tem os que estão bem distantes do centro de massa da Terra. E hoje a gente usa um global aí que está bem próximo ali do centro de massa da Terra. Né? Nesse caso, para obtenção para levantamento, né, para um sistema geodésico de referência, são baseados em triangulação e poligonação, né, em matemática, né, em trigonometria, né. Então, no caso, os que nós temos aqui no Brasil, que são nesse caso, são denominados como clássicos, nós temos aí tanto o Córrego Alegre como o SAD 69, né, que são baseados nessa concepção clássica, ou seja, o centro de massa da Terra está muito distante do centro do elipsóide. Tá? Já os modernos, aí sim, ó, aí os mais modernos, eles adotam o elipsóide de revolução, né, que representa o sistema de referência, coincide com o centro de massa da Terra. Então tá aí, ó, a diferença básica é essa. Os clássicos não coincidem. O centro do elipsóide não coincide com o centro de massa da Terra. E os mais modernos já coincidem. O centro de massa do modelo matemático coincide com o centro de massa da Terra. Tá? Então, olha como muda. Agora a gente já está falando em rede de estações geodésicas com coordenadas tridimensionais x, y, z, né? Estabelecidas por meio de técnicas de posicionamento espacial de alta precisão. Então, mudou completamente o conceito. Enquanto era baseado em x e y, no sistema clássico, agora aqui nós estamos falando uma rede de estação e estabelecidas através de coordenadas tridimensionais, que considera tanto x como y como z, se baseando no centro de massa da Terra. Então, acrescenta mais uma variável, por isso que a precisão melhora. Né? Quanto à orientação, né? Então, origem, no caso os de que tem orientação, né? Então, só seguindo aí, orientação geocêntrica, que no caso aí é o próprio, os que têm o modelo geodésico, tem origem o centro de massa da Terra. E topocêntrica, né? Não está localizado no centro de massa da Terra, e sim no ponto de vértice escolhido, né? Então, não coincide, devido ao fato de não coincidir com o centro de massa da Terra. Tá? Tá, então, esse sistema geodésico, no caso, o sistema geodésico brasileiro, né? Então, no caso do GEO, agora vamos falar por conta do próprio georreferenciamento de imóveis rurais, quando a gente pega uma coordenada no campo, a gente tem que inserir, né, fazer a parte do posicionamento, fazer
o PPPP lá, né? E quando a gente está fazendo esse PPPP, ele está que você insere a coordenada, né? Dentro do sistema geodésico através até de uma plataforma do INPE, você está inserindo essa coordenada dentro de um sistema que tem lá uma estação, né? Várias estações dentro de um sistema, estações geodésicas dentro de um sistema de coordenadas, e aí você amarra a coordenada. Amarra a coordenada é um sistema para padronizar, né, o fato de ele estar sendo inserido dentro de um sistema. Tanto que quando você retorna com a coordenada, que o próprio IBGE, desculpa, acho que eu falei INPE, né? O próprio IBGE te retorna a coordenada, está diferente. Né? A coordenada da base, porque você manda para lá a coordenada da base está diferente daquela que você obteve no campo, porque foi ajustada. Fez lá o ajustamento dessa coordenada. Né? Então, é isso. Né? Então, são várias estações geodésicas distribuídas pelo país. E isso vem aumentando de acordo com o tempo. Hoje nós temos milhares de estações espalhadas pelo Brasil. Inclusive, Exército e IBGE é que, né, monitoram aí e auxiliam, né, na obtenção dessas estações geodésicas espalhadas pelo Brasil. Né? E outras tecnologias hoje que estão sendo utilizadas. Né? Olha, tá vendo? A responsabilidade do IBGE. Né? E isso é estabelecido por uma normas gerais de levantamento geodésico, segundo aí o disposto no capítulo 8 do Decreto de Lei número 243 de 1967. Né? Então, isso é responsabilidade do IBGE. Então, por isso que quando a gente pega a coordenada no campo, a gente vai inserir, a gente insere lá no sistema dentro do IBGE para fazer o posicionamento ponto por ponto a ponto, né? Eu não lembro o significado, mas a gente insere lá, mas resumindo, a gente insere a coordenada dentro do sistema onde estão essas estações geodésicas e faz lá o ajuste. E aí sim, essa coordenada é que você vai processar os demais pontos que você obteve através dos rovers, né? Que são, né, no caso do GPS que você utilizou para fazer o georreferenciamento. Tá? Então essa é a parte histórica, né, do sistema de satélite no caso do próprio sistema GNSS, né, que no caso do GNSS é onde estão inseridos todos os sistemas de posicionamento global, esse sistema de satélite de navegação global, o significado da sigla, né? Então, desde que quando se adotou, né, o GNSS, que está lá o Galileu, o GLONASS, o próprio sistema GPS, que é o mais utilizado, foi obrigatório adotar um sistema de referência geocêntrico, ou seja, que leva em consideração que coincide com o centro de massa da Terra, que aí, né, seja compatível com a precisão desses métodos de posicionamento. Né? Então, isso está estabelecido pela norma de levantamento topográfico, né? E também isso aí está dentro do manual de posicionamento do próprio INCRA. Né? Pegou, né, a partir de toda essa legislação já existente com relação ao levantamento topográfico. Né? Então, ó, aí, ó, então, aí, de acordo com a evolução, saiu o SAD, né? Saiu o SAD, já falei dessa diferença de SAD para SIGAS. Em 2005, né, foi adotado aí o sistema cartográfico nacional, né, e os sistemas de referência geocêntrico para as Américas, que no caso é o SIGAS, né, no caso em sua realização no ano de 2000. Tá? Então, mas na verdade isso aqui só foi adotado para cá em 2015, se eu não me recordo, se eu me recordo bem. Tá? Isso foi a resolução, né? Isso por meio de uma resolução estabeleceu, mas eu acho que só foi entrar em vigor mesmo em 2015. Né? Então, ó, aí, ó, tá vendo? 2015 mesmo. Então, criou-se a resolução em 2005, né? E aí em caráter exclusivo de 10 anos,
por conta dessa adequação aí, né? Então deu certinho, né? Eles cumpriram o prazo, né? Foi criado em 2005, né? A adoção do SIGAS 2000 como sistema geocêntrico, adotado por sistema o CSN, né? E com um prazo de 10 anos. Em 2015 o SIGAS entrou em vigor, substituindo aí o SAD 69. Tá? Aí, no caso, né, as características do SIGA, né? Igual eu falei para vocês, semi-eixo maior e o achatamento, né? Então, assim como o Corregoleg tem, assim como o Shoah tem, né? O, todos os sistemas têm lá essas medidas de achatamento e do semi-eixo maior. E o semi-eixo maior é aquela que corre ali na linha equatorial. E o achatamento é o próprio achatamento, né, da esfera, né? Como a gente já viu que tem diferenças em relação a isso. Outra característica importante, como já mencionado, né, ele tem como origem aí o centro de massa da Terra, né? Algumas outras informações em relação aos meridianos. As estações, né, elas estão baseadas no sistema SIGAS 2000 e a época de referência de coordenadas, né, é entre 2000 e 2004, né, que foi obtida para poder se adotou, teve a criação da resolução em 2005, então a época de referência de coordenadas foi entre 2000 e 2004. E aí teve as adaptações que só em 2015 que o SIGAS entrou em uso. Então existem as estações de referência, né? E está aí um mapa, as estações SIGAS, né? Espalhadas aí pelas Américas, né? Pega aí México, Estados Unidos, a parte da América Central e toda a América do Sul. Os pontos verdes são estações de referência, né? E os vermelhos são, né, no caso aí, os sistemas geodésicos que fazem parte do sistema, do SIGAS 2000. Né? Então aí tem todas as aplicações, as informações sobre que são importantes com relação ao próprio sistema, a velocidade das estações por conta né, de sinal. No caso de sinal, não, de própria a disponibilização dessas informações através do site do IBGE, né? Então, que transmite essas informações, né? Essas estações transmitem essas informações, né? Então, as informações aí. Com relação ao referencial altimétrico, né? Coincide com essa superfície aqui potencial do campo de gravitacional da Terra, né? Então, a observação é definida pelas maregráficas, né, que obtém essas informações, que está localizada na Baía de Ibituba, no estado de Santa Catarina. Né? Então, foi de lá que tiraram essas referências de altitude. Né? Então, outras informações aí que eu coloquei, né, só mesmo para informação, vou estar disponibilizando esse material em PDF para vocês também. Né? Então, o córrego alegre, ó, o achatamento, o semi-eixo maior, as medidas, né? Com relação ao centro, às coordenadas x e y, e aí centro de massa não tem, né? O SAD 69 também, ó, nesse caso aí, semi-eixo maior, achatamento, as coordenadas, né, em relação à orientação topocêntrica, que é x e y, né? E no caso do Z não tem também, né? Então, mais informações aí sobre o SIGAS, né? Que ele é o mais importante para nós, né? Então, é o nosso, aí ó,
eu sabia que eu tinha visto em algum lugar. Né? Então, ó, é o datum horizontal oficial do Brasil para XY, né? E é o nosso sistema de referência geocêntrico para as Américas. Né? E em 2015 ele foi utilizado, ele foi substituiu, na verdade, o SAD-69. Né? Então, tem todos os parâmetros aí. Ó. Lembra que eu comentei com vocês? Ó? O eixo semi-eixo maior, o semi-eixo menor e o achatamento. Né? A orientação geocêntrica coincide com o centro de gravidade da Terra, né? E os parâmetros de conversão para o WGS 84, cara, eles até coloquei aqui a confirmar, eu peguei essa informação, mas a diferença é muito pouca, não requer conversão, na minha opinião, porque é muito pequena a diferença, tá? Você vê que os parâmetros aqui ó, dá tudo zero, 0, 0, 0, 0. Olha aí o SAD 69, mais informações aí sobre o SAD 69. Né? Também, ó, aí tem as coordenadas, a orientação topocêntrica, né? No caso é o vértice A em Uberaba, a latitude e longitude, né? A altitude ortométrica, e no caso do Z não tem porque ele não coincide com o centro de massa da Terra. Né? Então, ó, a gente ver aqui, ó, as diferenças entre SAD 69 e SIRGAS 2000. Né? Então a gente vê ela aumentando aqui, ó, né? Mais para o sul do país, né? E ela vai diminuindo. Então, por exemplo, na região central aqui do Tocantins, nós estamos aí mais ou menos aqui, ó, né? Entre 60 e 65 metros aqui, ó, né? 60 e 65 metros. Acho que está mais para cá mesmo, entre 65 e 70 metros. É isso mesmo, bem por aqui assim. Né? Olha a diferença em metros, 65 e 70 metros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, aí agora é a parte de projeção, né? Então eu vou emendar aqui, não sei se vocês já viram, mas vou falar um pouco aí sobre aquilo que nós comentamos lá no início, que é a projeção. Né? No caso, nós temos a projeção plana cônica, né? Azimutal plana, cônica ou cilíndrica. Né? Que é aquilo de você pegar algo que é esférico, abrir e transformar num plano. Então você escolheu o dado de referência, escolheu o sistema de coordenadas, né? Escolheu o sistema de projeção, escolheu o sistema de coordenadas, aí você tem um plano retangular, que é o mapa. Então você precisa dessas informações. Né? Por isso que eu acho legal falar um pouco sobre essa questão da projeção também. Tá, então, ó, pegando, então vamos voltar um pouco na parte de coordenadas. Nós já sabemos que as coordenadas que são geodésicas esféricas, né, que levam em consideração a superfície curva, né, então elas são baseadas em latitudes e longitudes, elas são mais precisas que as coordenadas planas. Né? Mas aí tem uma diferença. Tudo bem, a localização é mais precisa, eu preciso dela para fazer geo. Mas para transformar isso em um mapa, eu tenho que transformar num plano retangular. Então eu tenho que adotar um sistema de referência métrico. Então eu tenho lá a coordenada, tá? Levando em consideração uma superfície curva. Meu datum é geodésico, é um WGS84. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adotar um datum, um sistema de coordenada métrico, um datum geocêntrico que seja métrico, no caso SIRGAS 2000, um sistema de coordenada métrica, que no caso é o TM, e uma projeção. E a projeção que mais se adapta ao UTM, né, e a projeção é específica, né, é a própria projeção cilíndrica de mercado,
que no caso, o mercado que desenvolveu aí o sistema UTM, né? Universal Transverso de Mercado. Então é essa sequência. Para você sair dessa superfície esférica para chegar num plano retangular como esse, né? Você precisa transformar, sair dessa superfície geodésica esfera e adotar uma coordenada plana métrica, tá? Então aqui é mais preciso. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque só aqui é que eu vou conseguir fazer os cálculos e transformar isso em mapas, tá? Então ó, a projeção ela minimiza essas distorções, como eu já comentei com vocês, né? Então transforma coordenadas geodésicas em coordenadas planas. Então eu saio, a minha realidade que eu coletei no campo lá, coletei coordenadas geodésicas, né? Então, então na verdade, o que eu preciso fazer? Coletei coordenadas geodésicas, mas eu preciso fazer um mapa para calcular áreas, né? Então eu vou adotar um sistema UTM para poder chegar até as coordenadas, para poder chegar até o que? Direção, distância e cálculos de áreas, né? Então essa aqui, ó, a projeção de Mercator, né, é a que minimiza as distorções das direções em prejuízo da distância e da área, né? É a melhor projeção que nós temos, né? E ela é baseada numa projeção cilíndrica, tá? Isso aqui comparado com a projeção de Hobson, né? Que é totalmente diferente aí, você vê que tem diferenças em relação a esses tipos de projeção, né? Então aqui a projeção cilíndrica. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos como se pegasse uma bola pintada de verde, que representa o globo terrestre, e inserisse dentro de um cilindro, né? Então a gente pega a bola, desenvolve um cilindro com uma folha branca, contornando essa bola que está pintada de verde e abre. Na hora que a gente abre, a gente tem essa projeção de mercado. É mais ou menos isso, né? Mas mesmo assim a gente vê que ainda tem algumas imperfeições. Mas no contexto geral aborda muito bem os continentes, mas falha aqui nas extremidades, né? Polo Norte e no Polo Sul, né? Mas representa bem o nosso globo terrestre, né? Então a projeção cilíndrica ela pode ser transversa, onde o cilindro está na transversal, ou oblíqua, né? No caso aqui, nessa projeção oblíqua, né? Uma outra projeção, que aí vai depender também do posicionamento, né? É a própria projeção cônica, e aí se você observar o formato cônico muito semelhante ao formato do nosso estado. Então se vocês pegarem o mapa, o Atlas do Tocantins, vocês vão ver que a projeção que foram construídos os mapas, elaborados os mapas, são todos em projeção policônica, né? Então, foi uma adaptação para o nosso estado para representar melhor, né, o formato em relação à superfície do nosso estado do Tocantins. Então você vê aqui, ó, em vez de um cilindro, agora é um cone. Um cone, vamos ver, num globo pintado de verde. Na hora que você desenvolve esse cone, você tem a representação de um cone. Essa outra aqui já é azimutal, né? Então aqui na verdade você pega a folha e cola no lado, né? Então ela é mais local, né? Uma projeção plana, né? E você tem essa representação aqui, tá? Então aí UTI, então no caso, qual que é, né? No caso aí qual que é a utilidade disso, né? A escala, a criação de uma escala, a criação de direções, principalmente por conta de navegação marítima e aérea, né? Aí tem todas as informações com relação aos meridianos e os paralelos, né? Aí fica preservado ali a forma localmente, né? Então, essa é as condições desse sistema, né? Desculpa, pessoal, teve um probleminha técnico, mas vamos lá. Então, essa figura aqui, ó, bem interessante, né? Você vê que resume tudo que a gente falou, né? Então, nós temos o geóide,
que é o que é captado do campo gravitacional da Terra. E aí nós vimos que não seria possível a gente obter, dimensionar isso, porque nós não temos um modelo que represente a Terra 100%, né? Nós, dentro dessas representações, nós temos a superfície topográfica, que é aquilo que a gente vai lá em campo e mede mesmo, né? Usa uma estação total, um teodolito, né? Isso para dimensionamento e levantamento de áreas. Então, temos a superfície topográfica, temos o geóide, e devido a essa extensão da superfície terrestre e não termos um modelo que é 100% representativo em relação à superfície real da Terra, nós temos um modelo matemático, que são os elipsóides de referência, que são elipsóides que são criados desde o século XIX, né, para poder representar a superfície terrestre. E são nesses elipsóides de referência que nós fazemos os cálculos matemáticos. Distância, azimuth, cálculos de áreas e por aí vai, né? E aí, nós vimos, então tá, tem o geóide, que é o real, tem o elipsóide, que é o modelo matemático, SIGAS 2000. O que eu preciso adotar? Eu preciso adotar uma projeção, no caso da mais clássica, uma projeção cilíndrica. E a projeção cilíndrica que se adapta a um sistema de coordenadas, que é o mais utilizado, que é a projeção TM, né? Projeção cilíndrica de Mercator, que está adaptada ao TM, que é o sistema, né, desenvolvido por Mercator, que é o universal transverso de Mercator. Então a gente sai de um sistema esférico projeta a partir de uma projeção cilíndrica e chega até, né, nesse caso aí, chegando até um sistema plano retangular, que é o mapa, que no caso aí é a representação de um mapa, tá? Então, só para a gente ter essa noção aí. Tá? Então esse Mercator aí foi que desenvolveu, né, Gerhard Kramer Mercator, um matemático, né, que desenvolveu, né, também métodos de graus, né, e hoje é o mais recomendado internacionalmente esse sistema. Né? Então, ó, é recomendado pela União Geodésica e Geofísica Internacional, então ele não foi escolhido aleatoriamente, né? Tem uma representação internacional, né? E aí tem aí, ó, umas deformações, né, nas distâncias, né? Mas é o mais utilizado hoje, né? Outras características do sistema UTM, né, é com relação aos fusos, né? Então nós temos aí são divididos em partes, né? Então são 60 fusos de 6 graus cada fuso, né? Então são fusos numerados de 1 a 60, né? Limitações até as latitudes mais 80, mais ou menos 80, por quê? Lembra lá que eu falei que Polo Sul e Polo Norte não representam, então só vai só até essas latitudes. As menos 90 e mais 90 não estão identificados na projeção cilíndrica de Mercator, né? No caso dos fusos, esses que são de 6 graus, ele tem a variação no eixo norte-sul, né? No eixo norte-sul, de 0 a 10 milhões de metros e de 10 milhões de metros até zero. E no eixo leste-oeste, né, que é o eixo, a linha que corta o eixo do Equador, uma variação aí de aproximadamente 500 metros. Cada fuso tem essa variação. Tá? Então, tem aí essas indicações. Então tá aí, ó. Esse é o sistema de Mercator. Então, você vê aqui, ó, fuso 22 e 23, que é o que nos interessa aqui, ó. Então, tudo isso daqui, ó, é o fuso 22 e tudo isso daqui é o fuso 23. Eu só não fui até lá embaixo, mas vai até cá embaixo. Tudo é o 22, tudo é o 23. Tá? Então, você vê, ó, que o sistema é o mesmo para todos. A coordenada vai ser igual aqui, vai ser igual aqui. Mas o que vai mudar? É o fuso, né? Porque as medidas dentro do fuso são padrões. 0 a 10 milhões de metros, 10 milhões de metros até zero no eixo norte-sul, e no eixo leste, eixo E, né?
no eixo E, tem como referência a linha do Equador, vai de zero ali, a meridiana central está em 500 metros, mas na verdade varia de 0 a 850 metros, desculpa, tá? A variação vai de 0 a 850 mil metros, entre 150 e 850 mil metros. E a meridiana central do fuso, então o cortezinho bem no meio do fuso aqui, ó, é de 500 mil metros, tá? Então, esses fusos são de 1 a 60 em longitude, né? Na longitude, né? E tem a partir do meridiano de Greenwich. Os fusos que abrangem o Brasil, Tocantins 22 e 23, mas o Brasil do 18 ao 25, né? Então nós temos aí, ó, o Brasil, olha só, um pedacinho pegando o 18 até o 25. São os fusos aí. Outro probleminha técnico aqui, mas tá aí, uma ilustração aí em relação aos fusos, né? Do 18 aí pegando parte do Acre, né? Pegando a Amazônia, né? Pegando aqui Rondônia, Roraima, 21 aí, já pegando Mato Grosso, Pará, 22 aí pegando Tocantins também, o 23 pegando Tocantins, Bahia e por aí vai. Beleza? Pessoal, é isso aí, sistema de referência. Na verdade, o sistema de referência tem muita coisa ligada ao sistema de referência, no caso dessa aula presencial. Eu sempre gosto de fazer umas práticas, né? Você usar o computador ali para estar escolhendo esses sistemas de referência. E aí eu vou estar compartilhando também um vídeo de um professor. Eu não criei o vídeo porque não tem necessidade, já tem na internet, explicando como que você faz para converter coordenadas. Então eu vou estar mandando o link, né, desse conversor de coordenadas, vou estar passando aí para a Rosana, aonde você vai ver aí vocês façam um teste. Pode fazer o exercício, mas aí lá o vídeo explica como fazer conversão, que a gente sempre tem essa demanda, né? Como converter coordenada UTM em coordenada geográfica e coordenada geográfica em coordenada UTM. E aí vocês vão ver as particularidades com relação ao fuso, né? Então o vídeo explica bem direitinho, né? Como fazer uma conversão de um para o outro e como descobrir o meridiano. Tem lá uma outra funcionalidade da ferramenta que ensina como escolher o meridiano. Tá? Então eu vou estar disponibilizando esse link. Vou estar disponibilizando um exercício no formulário do Google e aí vai ter umas perguntinhas básicas lá, mas as perguntinhas finais é para vocês utilizarem a ferramenta e responderem qual é a coordenada encontrada de acordo com as informações do enunciado. Beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima. Qualquer dúvida, passem para a Rosana, que eu estarei esclarecendo com vocês. Muito obrigado e até a próxima.